Olá, galerinha de Estação Kids, joia? Como vocês estão, belezinha? O desejo do meu coração é que vocês estejam bem, que vocês estejam felizes, cheios de saúde e principalmente cheios de Deus, viu? O meu coração se alegra de poder estar aqui hoje, para estar orando por vocês e pedindo a Deus que venha abençoar as suas vidas cada vez mais. Vamos orar? Vamos falar com Deus neste momento? Paizinho, muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de poder estar aqui hoje, orando pelos seus filhos. Deus, eu peço que o Senhor venha continuar abençoando as suas vidas, Pai. Deus, que eles possam desejar cada dia mais buscar o Senhor, conhecer o Senhor, que eles possam desejar cada dia mais se relacionar com o Senhor, Pai. Deus, abençoa as suas famílias, os seus pais, abençoa os seus irmãos, abençoa os seus professores que têm junto, engajado nesse propósito de ensinar os seus filhos cada dia mais sobre o Senhor, Pai. E que a cada despertar, a cada amanhecer, que eles possam correr para os seus braços, que eles possam mesmo ir para a Tua Palavra, para ter um momento contigo de devocional e de conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Abençoa eles na saúde, abençoa eles em casa como filhos, como irmãos, e que o Senhor possa, Deus, preencher as suas vidas cada vez mais, Deus. E que o Senhor possa encher eles do Senhor, para que eles possam passar para outras vidas algo do Senhor, Deus. Porque eu sei que tem muitas crianças que não te conhecem. Tem muitas crianças que precisam de ti. E eu peço, usa os seus filhos, Pai, para estar alcançando essas vidas. Usa os seus filhos como missionários, como um instrumento em suas mãos, para estar alcançando essas vidas que precisam de ti, Deus. Essa é a minha oração pelas suas vidas, Pai. Eu abençoo-os e peço que o Senhor venha guardá-los. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galerinha? É isso aí, o desejo do meu coração é que vocês possam crescer mais no Senhor, buscar mais o Senhor e amar esse Deus de maneira muito profunda, viu? Um beijão, um abração, saudade de vocês e eu tenho certeza que breve nós estaremos juntos para louvar e agradecer o nome do Senhor. Beijão, fica com Deus. A palavra de Deus nos diz que nós não precisamos ter medo, porque o Senhor nos ama, Ele cuida de nós em todo momento. E tem uma palavra que Ele diz também para Josué, de ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então a palavra do Senhor nos acalma o coração. Em qualquer momento, a gente não precisa ter medo, porque a palavra dele nos garante que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Vamos cantar essa música? Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. O que ele diz? Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus nos diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Lembro que a Bíblia diz. Oi, pessoal! Na aula passada, falamos como Davi chegou a ser rei. Falamos também que o seu sucessor foi seu filho Salomão. Terminamos a aula falando que Salomão, apesar de ser muito rico e sábio,
acabou se desviando dos caminhos do Senhor, permitindo que em Israel houvesse culto a outros deuses que não o Senhor. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras e permitiu o culto pagão em Israel. É claro que o nosso Deus não ficou satisfeito com isso. E quando o líder faz alguma coisa, o povo segue. Assim como Salomão, o povo se afastou de Deus e Deus o puniu por isso. Justamente como prometeu que faria, Deus desestabilizaria a nação de Salomão se ele e seus descendentes o abandonassem. Vamos ler 1 Reis 9, versículos 6 e 7. 1 Reis, capítulo 9, versículos 6 e 7. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos escrevi, masturdes, e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eu eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Mas se vocês e seus descendentes me traírem e desprezarem as minhas instruções e a minha correção, e se associarem a deuses estranhos, prestando culto a eles e servindo-lhes, a garantia será suspensa. Eliminarei Israel da terra e rejeitarei o templo que acabei de santificar, para a honra do meu nome. Israel será reduzida a nada e será ridicularizado entre todos os povos da terra. Esse majestoso templo será objeto de desprezo. Pessoas estranhas passarão por ele, balançando a cabeça e dizendo: o que aconteceu aqui? Por que ele está em ruínas? E alguém dirá: o povo que vivia aqui traiu o Eterno, o seu Deus, que tirou seus antepassados do Egito. Eles se associaram a deuses estranhos, adoraram e serviram outros deuses. Foi isso que aconteceu. O Eterno permitiu essa destruição. Deus havia prometido a Davi que sempre haveria em seu trono um descendente, mas estava descontente com Salomão. Deus já havia aparecido 2 vezes a Salomão e lhe havia ordenado que não adorasse a deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas se afastou dele. Por isso, Deus disse: você quebrou sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso, vou tirar o reino de você e dar a um de seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado de seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que fique com uma tribo. Poucos dias depois da morte de Salomão, seu filho Roboão foi coroado rei em seu lugar. E aí começou a confusão. O povo queria que ele diminuísse os impostos e foi pedir isso a ele. Sem saber o que dizer na hora, ele pediu que eles voltassem depois. Diante de uma decisão difícil como essa, Roboão foi se aconselhar com os conselheiros mais experientes e eles disseram que deveria atender ao povo. Mas o rei Roboão também pediu conselho aos seus amigos, jovens como ele. Roboão gostou do conselho deles e veja só o que ele disse aos representantes do povo quando eles voltaram: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas e eu vou ainda aumentar o peso. Ele castigou vocês com chicotes e eu vou castigar vocês com correias. Os representantes das 10 tribos ficaram muito chateados e gritaram: abaixo Davi e sua família, vamos todos para casa. Que Roboão cuide de si mesmo.
E assim começou a divisão do reino. Somente 2 tribos permaneceram com Roboão, e as tribos do norte elegeram outro rei, Jeroboão. E eles viveram em guerra durante muito tempo, muitos anos. Tudo isso por causa do pecado e da desobediência. Mas vocês acham que depois disso eles se arrependeram e se uniram de novo? Nada disso. As coisas foram piorando cada vez mais. Vou mostrar para vocês uma tabela com quase todos os reis. Ao lado de cada rei eu vou colocar um rostinho, indicando se ele foi um rei bom ou mau. Observem. Para ajudar vocês a identificarem, eu vou colorir de amarelo os reis maus, com a carinha triste. E de vermelho, os reis bons, com a carinha alegre. Agora, observem a diferença. A diferença entre os 2 reinos, do sul e do norte. É evidente que todos os reis do norte fizeram o que era mal diante de Deus. A história desses reis está repleta de tramas e golpes. Já no Reino do Sul, observamos reis bons e maus. Quando um rei fazia o que era bom aos olhos do Senhor, o povo também obedecia a Deus. Mas se o rei fosse mau e desobediente, o povo ficava bem longe do Senhor. Será que Deus fazia algo para que o seu povo pudesse se arrepender e voltar para Ele? Claro que sim. Deus mandava seus profetas. A Bíblia tem vários livros que falam das mensagens dos profetas. Abram suas Bíblias no índice. Observem, esses são os livros de sabedoria, poéticos. Logo em seguida, são livros proféticos. E veja, depois dos livros poéticos, todos os outros, até o final do Antigo Testamento, são livros com mensagens dos profetas. Esses homens recebiam mensagens de Deus para o povo e também para os reis. Algumas vezes, o rei e o povo atendiam, outras não. Vamos contar quantos livros que existem depois de Cântico dos Cânticos? Vamos lá. Cântico dos Cânticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livros. Então, são 17 livros. Os 5 primeiros livros são chamados de os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses homens e muitos outros avisaram o povo de que, se não se arrependesse e voltasse, Deus iria enviar o castigo. E sabem que castigo foi? O cativeiro. Mas espera aí, o que é isso? O que é cativeiro? É simples. Vejam que aqui na tabela eu escrevi a palavra fim. Isso quer dizer que esses reinos acabaram. Deus permitiu que as nações que existiam em volta de Israel e Judá guerreassem contra eles e vencessem. Vejam na tabela. Qual reino acabou primeiro? Isso mesmo, o reino do norte. O reino do sul foi alertado também. Vamos ler Jeremias 25, 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. O reino do sul foi alertado também,
Mas os habitantes não deixavam de servir outros deuses e desobedeciam o Senhor. E qual foi o resultado dessa desobediência? Veio um rei com um nome estranho, Nabucodonosor. Nabucodonosor da Babilônia, e levou todos eles prisioneiros. Seria esse o fim de todo o povo escolhido por Deus? Veremos isso na nossa próxima lição. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil no ensino, na repreensão, na correção e na educação da justiça. 2 Timóteo 3,16.